Graça e paz, amados irmãos. Irmãos, dando prosseguimento a esse assunto que nós estamos compartilhando, acompanhando juntos, sobre ser justo diante de Deus, né? O que é ser justo diante de Deus? E Abel, a obra dele foi justificada, porque ele apresentou uma oferta a Deus, uma oferta que Deus se alegrou. Por que Deus se alegrou da oferta de Abel? Porque é uma oferta feita segundo a vontade de Deus. Da mesma forma, para nós termos obras de justiça na nossa vida cristã aqui na Terra, nós temos que nos comportar da forma com que Deus quer, da forma que Deus escolheu para nós, do jeito que o nosso Senhor pede para ser. E tem algo que frustra um grande número de cristãos, é o fato de que na economia de Deus não há nada individual, a não ser a consagração. A consagração, você pode se consagrar ao Senhor mais do que eu. Mas o resto é tudo coletivo. Porque foi algo que o Senhor, Deus, providenciou para nós. O Senhor nos deu graciosamente o Senhor Jesus para nós, os cristãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz em Efésios, e Deus nos transportou para o reino do amor dele. E quem que ele colocou nesse reino de amor? Ele colocou todos aqueles que ele ama. Todos aqueles que ele ama. E é muito arriscado eu fazer julgamento achando que alguém não está nesse reino, que alguém não tem a vida de Deus. Nós estávamos lá mortos nos delitos e pecado, afastados de Deus, afastados das promessas de Deus. Aí o Senhor foi lá, nos pegou e nos transportou para o reino do amor dele. Mas é muito comum eu ler esse texto e ficar contente, porque eu fui transportado para o reino do amor de Deus. Mas eu não fui sozinho. Eu fui junto com milhares de irmãos, que são todos amados pelo Senhor. Então, o nosso viver, se queremos ter uma vida justa diante de Deus, nós precisamos respeitar essa coletividade. Precisamos respeitar esse amor que o Senhor tem por todos. Vamos ler, vou ler um versículo aqui. Em João capítulo 4, versículo 15, diz assim: aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então não dá para julgar. Não dá para julgar. Nós precisamos respeitar isso. Se fala que é um irmão, se fala que conhece Cristo, diz que Jesus é Filho de Deus, o texto da Sagrada Escritura está falando claramente. Deus permanece nele e ele em Deus. Quer dizer, está no mesmo Espírito que todos nós estamos. Então, a nosso viver tem que ser vivendo esta realidade. Vivendo essa realidade junto com todos os santos. Porque tudo aquilo que o Senhor deu para nós é coletivo. Ele se tornou o nosso benefício diante de Deus. Que oferta nós temos para Deus? O Cristo. O Cristo vitorioso. A razão de Deus não nos destruir é o fato de termos uma oferta que agrada a Ele. Essa oferta é Jesus. Essa oferta é toda a obra de Cristo. E hoje, a obra de Cristo é desde a encarnação, o viver humano dele, a crucificação,
a morte, o sepultamento, a ressurreição e a entronização, que é o reconhecimento que a parte humana dele se torna filho de Deus. Essa é a realidade de todos os cristãos. Toda essa obra foi colocada no Espírito Santo. E aí, esse último Adão se tornou o Espírito vivificante. Então, hoje, todos os cristãos estão nesse Espírito. Esse Espírito, hoje, a realidade dele, o que Paulo fala mais em Cristo Jesus do que em Jesus Cristo. Cristo Jesus é toda essa somatória. A encarnação, o viver humano, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a entronização de Jesus. Tudo isso se torna, colocado no Espírito Santo e se torna o Espírito vivificante. Esse Espírito é onde nós estamos. Esse Espírito é o Cristo Jesus hoje, porque também inclui todos aqueles que creem no Senhor. Todos aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus. Todos estão nesse Espírito, todos fazem parte do Cristo Jesus. Por isso que em Romanos, se não estou enganado, é capítulo 1, irmãos. Deixa eu ver aqui, eu acho que é Romanos 1. Romanos 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Quem que está em Cristo Jesus? Todos os nossos irmãos. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é Filho de Deus, como diz João na carta dele. Todos esses estão em Cristo Jesus. Uma outra passagem importante está em 1 Coríntios 1:30. Diz assim, mas vós sois dele, de Deus, aqui está falando de Deus. No versículo 29 diz assim, 1 Coríntios 1:29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele. O que é vós? Todos os crentes. Sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então todos que acreditam que Jesus é Filho de Deus, estão nesse Espírito. Todos que acreditam têm essa realidade diante de Deus para ele. A obra que Deus fez, a obra que Deus nos deu através do Senhor Jesus. A obra de Jesus. Todos estão em Cristo Jesus. Por que não há nada de acusação contra? Porque Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa justiça. Então, quando nós vivemos essa realidade, quando nós estendemos essa realidade para todos os irmãos, quando nós praticamos isso, nós estamos tendo um ato de justiça diante de Deus. É grande salvação para nós vermos o mover do Senhor de forma coletiva. Vê que a videira é coletiva, também é coletiva. Jesus disse que aquele que permanece nele, na videira, dá fruto e o fruto permanece. Por quê? Porque a videira é coletiva. Que fruto que é? O fruto é o mover da vida do Senhor através dos seus membros. Ele se utilizando dos dons e ministérios de cada irmão. Então todo fruto que essa árvore dá pertence a todos, porque todos nós estamos nele e ele está em nós. Todos nós temos em comum esse Espírito do Senhor em nós.
Todos nós temos em comum essa realidade. Por isso, 1 Coríntios 1,9 diz, né? Fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, o que estava acontecendo em Coríntios? Não estava havendo comunhão mais no Filho Jesus Cristo, e sim em outras coisas. Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos continuar esse assunto.